Boa noite. Boa noite. Hoje a gente pensou em fazer uma dinâmica diferente, certo? Vão ser dois palestrantes, no caso eu e essa pessoa bonita do meu lado. Certo? Cadê? Cadê? Aqui, peraí, se mostra, vai. Tá de branco, né? Tá contrastando ali com... O Robson sempre faz a prece inicial, certo? Mas hoje é um dia, vamos colocar assim, especial, porque além da palestra, agora no comecinho, eu vou fazer uma homenagem para uma pessoa particularmente que eu, né, da minha convivência, que frequentava a casa de João, certo? E por várias circunstâncias não encontra-se mais conosco, né? Ela desencarnou faz algum tempo, né? Um mês e pouquinho, quase 2. E essa homenagem que eu vou fazer é mais porque ele gostava muito da casa, ele gostava muito das pessoas daqui, de frequentar aqui, entendeu? Ele era assíduo, ele não faltava uma terça-feira. Ele se sentia muito bem aqui, meu avô, no caso, ele foi espírita desde sempre, mas ele não era como eu posso dizer, ele não era aquela pessoa de frequentar as casas espíritas. Não me lembro muito do meu avô frequentando as casas espíritas da forma com a qual ele frequentava a casa de João, que era uma forma de realmente de gostar e de amor mesmo, entendeu? Ele gostava muito de estar aqui. E essa homenagem é uma homenagem singela, né? É apenas um pedacinho daquilo que eu como neta e como pessoa, né, poderia oferecer para ele, né, já que era um ambiente que ele gostava muito de estar. Então, primeiramente, eu agradeço ao dirigente da casa por ter liberado essa homenagem. E o que eu vou pedir para que todos colaborem, certo, é com uma prece, para que chegue nele toda essa energia positiva que ele gostava de sentir aqui, certo? Então, se vocês puderem me acompanhar num Pai Nosso, eu vou agradecer. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Gente, agradeço. Viu? Como a gente já começou com a prece, eu acho que eu vou liberar o Robson da tarefa da semana. Certo? E vou começar já, se puder colocar o slide, já vou começar com a palestra. Eu tô muito nervosa, certo? Eu tava tremendo ali no canto. Você vem pro meu lado. Pronto, pra quem não me conhece, eu me chamo Júlia, sou uma das colaboradoras da casa, né? Tu pode usar o microfone. Ele é o quê? Também um dos colaboradores da casa. Nós ficamos encarregados, certo, de tratar hoje alguns subcapítulos do Livro dos Espíritos, certo? A gente vai iniciar agora a segunda parte, certo, do Livro dos Espíritos, que é parte segunda, Mundo Espírita ou dos Espíritos. Pode passar. Vixe, eu vou tirar isso aqui. Difícil. Eu sou míope. Mas vamos lá. Eu vou mais pra perto. Mulher, sim, eu tenho pesca, mas as minhas pescas elas estão só com anotações, ela não tem as perguntas. Não fui tão inteligente. Que definição se pode dar dos espíritos? Pronto. Pode dizer... Aí eu vou precisar do livro. Dá o livro. Eu coloquei a letra muito carinha. Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo fora do mundo material. Aí, minha pesca.
A partir daqui, certo? A partir dessa questão, o espírito ele é visto como ser individual, certo? Ele é um ser que carrega, né, toda a bagagem de conhecimento e ele é único. Ele não pode, eu sou um espírito, certo? Eu não posso ser comparada com o Wilker, porque ele é outro espírito com toda a bagagem que ele carrega de todas as encarnações e experiências que ele teve, certo? Então, a partir de agora, o espírito ele deixa de ser aquele ser inanimado que a gente achava, né? Que é um ser sem conhecimento, é sei lá, um fantasma, né? Ele passa a ser algo. Questão 77. Os espíritos são seres distintos da divindade ou seriam somente emanações ou porções da divindade e chamados, por essa razão, filho de Deus? Minha pesca. O espírito, certo? Ele é uma obra de Deus, mas ele não é uma parte de Deus. Eu vou ler a resposta, porque eu não li a resposta. Meu Deus, são obras de Deus, exatamente como o homem que faz uma máquina. Essa máquina é a obra do homem, mas não é ele próprio. Quando o homem faz uma coisa bela, útil, a chama de sua filha, sua criação. Pois bem, ocorre o mesmo com Deus. Somos seus filhos, porque somos sua obra. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, porque nós fomos criados por Ele, né? Mas nós não somos Deus, né? Nós não somos parte de Deus. Eu espero que vocês estejam compreendendo, certo? E qualquer dúvida, eu esqueci de falar no começo, qualquer dúvida, né, quiserem perguntar, quiserem participar, por favor, sintam-se à vontade. Questão 78. Os espíritos tiveram um princípio ou são como Deus, de toda a eternidade? Resposta. Se os espíritos não tivessem tido um princípio, seriam iguais a Deus. São sua criação e submissos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade. Isso é incontestável. Mas saber quando e como nos criou, não sabemos nada. Podeis dizer que não tivemos princípio, sem entenderdes como isso que Deus, sendo eterno, tem criado sem descanso. Mas quando e como cada um de nós foi criado, repito, ninguém sabe. Esse é o mistério. Eu coloquei aqui na minha pesca que é minha pesca, né? Como falamos, né? Nós somos criação de Deus. Então a gente teve um início, certo? A gente não sabe exatamente quando e como esse início aconteceu, porque nós somos seres milenares, certo? Pelo embasamento do Livro dos Espíritos e do Evangelho e de todas as obras de Kardec, que fala sobre exatamente essa carga, né, de experiências que nós temos. Nós somos seres milenares. A gente não sabe a idade que temos espiritualmente. A gente sabe que nós, hoje em dia, somos o resultado de todas essas experiências. Então, a gente não tem como precisar quando, né, um momento. Você é inteligente. Okay. Eu sou pequenininha, gente. Não precisa não. Vocês estão ouvindo? Não, tudo bem. Então tá tudo certo. Sabemos que estamos aqui para galgar uma evolução. A gente já evoluiu bastante. Para estar aqui hoje, a gente já, né, evoluímos muito. Mas essa evolução, eu vou colocar infinita, certo? Porque a gente não tem noção de quanto tempo ainda a gente vai ter aí para até evoluir, para virarmos anjos, virarmos crísticos e depois, quem sabe, deuses, né? Que a esperança é a última que morre, né? Um dia a gente vai chegar lá. Questão 79. Uma vez que há dois elementos gerais no universo, o inteligente e o material, pode-se dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são formados do elemento material?
A resposta é evidente. Os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo dessa formação é que são desconhecidos. Certo? Nós somos uma porção do princípio inteligente do universo. Somos a individualização do mesmo e essa individualização dá a existência do espírito, assim como a matéria dá existência ao corpo. Ficou claro? Acho que sim. Acho que sim. É claro? Então, questão 80. A criação dos espíritos é permanente ou só ocorreu no início dos tempos? É permanente. Deus nunca parou de criar. Eu coloquei aqui, certo, que Deus, ele é tão incrível que ele não precisa de férias. Ele não precisa de ponto facultativo para descansar. Ele cria o tempo todo, ele não tem tempo ocioso. O tempo ocioso dele é fazendo coisas úteis, certo? É criando mundos, criando. Ele é uma pessoa altamente criativa. É altamente criativa. Não importa isso. Né? 81. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? A resposta: Deus os cria, como a todas as outras criaturas, por sua vontade. Mas repito mais uma vez, sua origem é um mistério. Ele só vem reforçando que a gente não sabe de onde o espírito surgiu. Só sabe que ele foi criado por Deus e acabou. Né? Como dissemos antes, Deus nos criou. Não foi nada espontâneo. Nem procedemos um do outro, já que nós somos indivíduos únicos. Certo? Se eu fosse, filha do Wilker, por exemplo, eu seria praticamente neta de Deus e eu não seria criação de Deus. Eu seria, né, algo que eu nem consigo conceber. Questão 82. É exato dizer que os espíritos são imateriais? Não. Como podemos definir uma coisa quando não temos termos de comparação e como em linguagem insuficiente? O Livro dos Espíritos, até essa parte, mais lá na frente ele fala mais assim, mas ele sempre fala que nós não temos palavras que consigam demonstrar a real significância daquilo que a gente pergunta. Por exemplo, nessa questão é exatamente isso. A gente não tem uma palavra ou algo que a gente possa usar de comparação que seja do nosso entendimento. O espírito ele é tão assim, como é que eu posso dizer? É tão mais complexo que a gente, como humanos terrenos, a gente ainda não tem a capacidade de entendimento, né, correto que Deus tem, né? Terminar a resposta. Pode um cego de nascença definir a luz? Imaterial não é bem a palavra. Incorpóreo seria mais exato. Porque deveis compreender bem que o espírito, sendo uma criação, deve ser alguma coisa. Ou seja, o espírito é uma matéria que a gente ainda não tem a capacidade de... como é que eu posso dizer? É uma matéria mais etérea, ela não é igual ao nosso corpo, né? Que a gente consegue pegar e que, por sermos seres materiais, né? Estamos aqui para isso. A gente não consegue tocar, não tem essa capacidade no espírito. Ele é muito etéreo, como se fosse... na minha concepção, eu imagino o espírito como uma fumacinha que brilha. Entendeu? Porque é a única coisa que eu consigo trazer, assim, realmente para o meu entendimento. Porque ele é etéreo, consegue atravessar a parede, né? Mas existe matéria. É uma matéria que é do espírito e a gente ainda não tem esse conhecimento, né? Não tem essa capacidade de entendimento para poder explicar, né? Então, nessa parte do Evangelho ele fala que muitas vezes que a gente ainda não tem capacidade de nada, né? A gente está aqui para aprender muita coisa, a gente está engatinhando ainda, ainda está ensinando beabá com a gente, entendeu? Tá ainda colocando a gente para ninar, dormir, porque a gente ainda é muito criança para poder entender muitas coisas, né? Só para concluir a resposta, porque eu falo muito, gente. Não.
É uma matéria puríssima. Então, é algo que a gente realmente até não tem capacidade nem de tocar. Mas sem comparação ou semelhança para vós. É tão etéreo que não pode ser percebida pelos vossos sentidos. Questão 83. Compreende-se que o princípio de onde emanam os espíritos seja eterno. Mas o que perguntamos é se sua individualidade tem um fim, e se, num dado momento, mais ou menos longo, o elemento do qual são formados se dispersa e retorna à massa de onde saiu, como acontece com os corpos materiais. É difícil compreender que uma coisa que começa não pode acabar. Os espíritos têm um fim? Não. É a resposta. Há coisas que não compreendeis, como eu disse. O livro dos espíritos, ele repete muito que a gente não sabe de nada. É que a gente está aqui realmente para aprender, né? Porque a vossa inteligência é limitada, então. Mas isso não é razão para seres rejeitadas. A criança não compreende tudo o que seu pai compreende, nem o ignorante tudo o que compreende o sábio. Nós vos dizemos que a existência dos espíritos não acaba. É tudo que por agora podemos dizer. Né? Deixa eu ver aqui que eu anotei um negócio interessante. Que desperdício. O primeiro ponto que eu anotei nessa questão é que é o seguinte: Kardec, ele queria saber se a gente retornava para o lugar de onde a gente era criado. Eu entendi pelo menos a pergunta dessa maneira, certo? Ele perguntou se de repente o espírito tem um fim. Para onde é que ele volta? Ele volta para algum lugar? Eu me questionei o seguinte: nós somos, por sermos seres milenares, certo? Nós temos a nossa bagagem de conhecimento. E na minha concepção, né, seria muito desperdício, né, se a gente voltasse, se a gente meio que acabasse, se a gente tivesse um fim. Eu acho que Deus não criaria nada com um intuito, né, nada assim, com o intuito de que tivesse um fim. Ele criou a gente para que a gente seja a imagem e semelhança dele, para que um dia, independente do tempo que passe, né, se for, sei lá, décadas, séculos, milênios, e eu não consigo me lembrar da outra palavra que vem depois de milênios, que pode explicar, entendeu? Que simplesmente a gente acaba. Na minha concepção, eu acho que seria um desperdício. Eu acredito que Deus pensa do mesmo jeito, entendeu? Eu acredito que ele pensa do mesmo jeito, né? Pra que ele vai fazer algo tão complexo, fazer algo tão bonito, né? Que somos nós, a individualidade, né? Nós, nossa bagagem. Por que ele vai fazer algo tão bonito, tão complexo pra chegar lá no final e acabou? É como se fosse aqueles filmes que acabam sem sentido, entendeu? Acaba assim, a gente olha pro final e fica, meu Deus, por quê? Como assim? Tô entendendo. Então, realmente eu acho que tem mais coisa pra frente. Só vivendo, só reencarnando, né? E se propondo a viver essas experiências que a gente vai descobrir. Tá aí Jesus Cristo, porque não nos deixa mentir, né? Então, tá tudo certo até agora, né? Tá tudo certo até agora. Tá encaminhado. Agora a gente vai entrar, certo, na parte do mundo normal primitivo, certo? Nessa questão aqui, ele fala muito sobre a questão do mundo espiritual. Deixa eu só me organizar. Pergunta 84. Os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? A resposta: sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Quando eu li essa pergunta, eu lembrei imediatamente daquele filme Nosso Lar, certo? Que tem lá a colônia que é Nosso Lar, que é a colônia que a Fran vai, com certeza. Sem dúvidas, ela vai, né? Então há sim um mundo que os espíritos vivem, certo? Que é um mundo que é diferente do nosso, mas que a gente acaba tendo essa... Como é que eu posso dizer a palavra? Conexão, exatamente. Obrigada, dona Vila. Que a gente acaba tendo essa conexão. Mas é o mundo deles, certo? Que nós, por sermos, né, a gente não consegue ver. Tem gente que vê, mas eu não vejo não. Oi? Posso fazer uma pergunta? Depende da pergunta, se você souber responder, pode.
Diga. Tu acha que todos os espíritos que pensam na mesma sintonia, será que vai pro mesmo canto? Posso responder essa? Ela fez pra mim, mas pode. Bom, não. Eu dei. Mas por favor. É assim, mais na frente, na parte do perispírito, que é a parte que eu vou falar mais, né? Eu tinha uma pergunta ali para responder, mas ela me pulou, tudo bem. Aí, é assim, ele fala nessa parte do perispírito que os espíritos que pensam da mesma maneira, eles se unem em comunhão. E que por muitas vezes, esses espíritos eles abdicam da sua personalidade e se apresentam para nós como outras pessoas. Como, por exemplo, algum espírito aqui se manifesta tomando o nome de um santo, até mesmo o nome de Jesus Cristo. Ele vai ser Jesus? Provavelmente não. Certo? Mas ele está se apresentando porque assim como? Porque ele está comungando dos mesmos pensamentos. Então ele abdica da personalidade dele, porque a personalidade que ele tem, para os espíritos de um conhecimento tão elevado, ela é uma coisa tão ínfima, que eles preferem abdicar dela para lidar com o conhecimento. Porque o conhecimento e a evolução de todos que existem no mundo, nos mundos, nos universos, é muito mais importante do que a própria personalidade. Tá respondido? Eu disse lá que ele é a parte técnica, eu sou a parte engraçada. Certo? Ele vai usar termos técnicos, eu não uso termos técnicos, porque a maioria das vezes eu consigo nem pronunciar. Questão 85. Qual dos dois é o principal na ordem das coisas? O mundo espiritual ou o mundo corporal? Aí a resposta. O mundo espiritual, que preexiste e sobrevive a tudo. Tem uma frase, que eu vou até pescar porque, né? Tem uma frase que fala assim, ó. Nós não somos seres materiais vivendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material. Então, se for colocar em ordem, né? O mundo principal é o mundo espiritual, porque nós somos seres espirituais. Então, na nossa casa, o lugar onde a gente se sente mais à vontade e que a gente tem a nossa família de verdade, tal, bonitinho, é o mundo espiritual, certo? Aqui é um mundo de provas e a gente vem aqui para aprender. Não é o nosso principal, né? Vocês têm alguma dúvida até aqui, meu povo? Não? Ok. Questão 86. O mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem alterar a essência do mundo espiritual? Sim, eles são independentes e, entretanto, sua correlação é incessante, porque reagem incessantemente um sobre o outro, que foi aquilo que eu acabei de mencionar, certo? O mundo espiritual é totalmente independente do mundo material. Teoricamente, nós somos dependentes do mundo espiritual, né? Então, o mundo material deixará de existir em algum momento quando nós tivermos já evoluído, quando nós formos seres puros, né? Tanto é que quando a gente alcançar essa classe de seres puros, nós não teremos a necessidade dessa matéria tão pesada, né? Nós seremos apenas o espírito, que é a nossa real carcaça, né? Nós realmente somos espíritos. Então, um dia, essa terra, né, que a gente conhece, essa terra material, essa terra que tem aqui as paredes, o portão, é tudo muito denso, né? Vai deixar de existir e vai virar algo mais puro, algo mais etéreo, como eu já respondi mais lá na frente. Questão 87. Os espíritos ocupam uma região determinada e circunscrita no espaço? Resposta. Os espíritos estão em todos os lugares. Povoam infinitamente os espaços. Estão sempre ao vosso lado. Vos observam e agem entre vós sem os perceberes, porque os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos dos quais Deus se serve para a realização de seus desígnios providenciais. Mas nem todos vão a todos os lugares, porque há regiões interditadas aos menos avançados, né? Então, essa aqui a resposta para mim ficou tão clara que eu nem coloquei coisa para pescar. Ficou muito claro que, né, os espíritos estão em todo lugar, a todo momento. Tem até uma questão mais lá na frente, né, no livro dos espíritos, que ele questiona assim: nós sofremos, né, nós encarnados sofremos influência do mundo espiritual? E a resposta é o tempo todo, né, muito mais do que a gente imagina. Eles estão aqui, eles estão influenciando as nossas ações, as nossas escolhas. Se a gente
Tem, obviamente, que tem a questão dos espíritos mais evoluídos, nossos anjos da guarda, que estão ali para poder influenciar para o bem, influenciar para que a gente faça boas escolhas. Mas também tem os espíritos menos evoluídos que estão aqui para fazer com que a gente, né, se a gente tiver aquele momento que a gente deixou de fazer a prece da noite, né? Que aí vem esses espíritos e acabam se aproveitando da situação, da gente não ter colocado ali as nossas barreiras de luz, né, para poder acabar nos levando para o mau caminho, vamos colocar assim. Então, sim, existem os espíritos em todos os lugares, em todo momento, né, o tempo todo. Fica alguma dúvida nessas questões? Eu fui muito rápida. Não, foi no horário. Tá no horário, Fran? Graças a Deus. A meia hora que falta é do Wilker. Porque a gente dividiu assim, né? Um relacionamento bem dividido. Passei aqui meia hora como função de boneco de posto, mas tudo bem. Mas essa função vai ser assumida por mim agora, não se preocupe. Pronto. Você quer que eu leia as perguntas? Não, vou pedir pro Felipe voltar ali pra questão 82, que era sobre aquele ponto que eu ia falar. Né, tu estudou e tudo, não foi? Então, aí eu, né? Desculpa. É assim, quando ele fala que os espíritos eles não são imateriais e são incorpóreos, por que ele fala isso? Porque no espírito tem matéria. O espírito ele é formado basicamente por energia, até onde a gente sabe. Então, segundo Einstein, na teoria da relatividade, ele fala que a energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Eu disse que era técnico. Continue. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quanto mais a gente colocar de energia, a gente condensar isso, a gente espremer, colocar dentro de um tubo e apertar, vai virar alguma coisa, vai virar matéria. O problema é que a gente não faz isso porque o custo energético é tão grande para espremer e transformar numa pedrinha que não vale a pena. Mas isso é possível. Então, o que acontece? Se nós somos energias, o nosso espírito é energia, e energia é matéria, então quando ele fala que o espírito ele não é imaterial, é justamente isso que ele está falando. Que o espírito ele tem matéria, só que é uma matéria diferente da nossa, uma matéria que a gente não conhece. Na época que o livro foi escrito em 1872, não tinha ainda a teoria da relatividade, ela foi descrita por Einstein em 1905. Então, quando ele descreveu que a energia é matéria condensada através da teoria da relatividade, então ele o Kardec não tinha esse conhecimento. Mas por que o Espírito da Verdade não explicou para ele? É como você tentar explicar cor a um daltônico. Tipo tu, né? Você não consegue explicar o que é verde. Você tenta explicar para alguém o que é verde, sendo que a pessoa não saiba, sem usar a palavra verde, amarelo ou qualquer uma das cores. Você simplesmente não consegue. Então tenta explicar para uma pessoa o que é matéria, sendo que a pessoa só sabe o que é uma cadeira. Ela nunca vai entender o que é uma matéria etérea se o conhecimento de matéria que ela tem é uma matéria sólida, ou até mesmo uma matéria líquida. Então, esse conhecimento a gente ainda não detinha. E é um conhecimento que ele é tão amplo e tão vasto, que ele leva do conhecimento do espírito até o conhecimento do universo. Então, esse conhecimento a gente não tinha e ele era impossível de ser explicado naquela época, pelo conhecimento das pessoas da época. Pronto, agora eu aceito. Eu não tinha argumento. Você quer que eu leia? Aceito. Ok. Deveria não, mas eu vou. A gente vai agora para o subcapítulo Forma e Ubiquidade dos Espíritos, certo? Eu vou só, não sei, porque eu não sabia o que era ubiquidade, então eu vou ler o que significa essa palavra, ok? Capacidade de estar em vários lugares ao mesmo tempo. É um atributo de espírito de grande evolução. Aí, questão 88. Os espíritos têm uma forma determinada, limitada e inconstante? A vossos olhos? Não. Aos nossos? Sim. É o que eu disse mais cedo, né? O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Pronto, nessa pergunta ele faz alusão a 3 coisas, certo? Que é a chama, o clarão e a centelha. Certo? Essas 3, elas podem ser denominadas por características únicas. Se você for determinar as 3, por exemplo, a chama é pela cor. Qual é a cor que uma chama tem? Ela pode ser amarela, pode ser verde, pode ser azul, dependendo do que você faça para fazer o fogo. E o clarão, ele é determinado pelo brilho. Então o clarão ele é um rompido de luminosidade muito alto em um instante bem breve. E uma centelha já é pelo calor, pela vibração que ela emana. Porque na física, o calor é vibração. Então se as células vibram, você tem calor. Se as células não vibram, você tem frio. Basicamente é isso. Próximo.
Essa chama ou centelha tem uma cor qualquer? Para vós, ela varia do escuro ao brilho do rubi, conforme seja o espírito mais ou menos puro. Pronto, nessa pergunta, como vocês podem ver, o espírito ele não se relatou à cor. Em nenhum momento ele relatou alguma cor. E eu fiquei curioso nessa pergunta, porque eu já li esse livro várias vezes e eu não tinha parado para perceber que em nenhum momento ele fala de cor. E quando ele fala do brilho do rubi, ele fala sobre a questão do brilho, porque o rubi, ela é umas pedras, quando contrastada com a luz, ela é a pedra valiosa que mais brilha. Então por isso que ele usa essa palavra do brilho do rubi. Porém, quando eu fui estudar sobre cor, eu não encontrei nada. Nem Kardec, nem Rustem, nem Chico Xavier, nada, em canto nenhum. Ninguém se relatou à cor. Então, eu acredito que a gente não é capaz de ter esse conhecimento ainda. Porque se ele até o momento não nos foi dado pelos espíritos, então eu acredito que não seria o momento certo de a gente começar a explanar sobre ele. Próximo. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Sim, porém, rápido como o pensamento. Pensei, o espírito já está lá e já vai. Dessa forma, é bom, só uma coisa que eu esqueci de comentar, que nessa forma, tudo que é relacionado a esse capítulo da forma e ubiquidade dos espíritos, ele é relacionado a espíritos puros. São espíritos que eles já não têm mais a necessidade de um perispírito. Então ele pode se locomover somente o espírito livremente, certo? Então ele tem essa facilidade de se mover com o pensamento. Porque o que é o pensamento? Diferente da mente, como a gente diz. A mente é o espírito, certo? Então quando a gente coloca a mente para algum canto, a gente está colocando o nosso espírito para lá. Mas por que a gente não vai? Porque a gente tem a prisão do perispírito e a prisão da matéria. Então a gente tem essas duas prisões materiais, que são mais materiais que os espíritos, que nos impedem de fazer essa locomoção. Porém o espírito que ele já não tem mais essas barreiras, então não tem mais porquê. Mas na outra pergunta, que eu já vou aproveitar, se eu não me engano, que ele fala sobre se o espírito ele pode ter conhecimento dessa distância, não é isso? Não. Então é outra, mas Calma. ele fala sobre isso. E quando ele fala isso, o espírito ele pode sim. Continua. Ele pode sim ter ciência da distância que ele percorre. Mas qual é a vantagem de um espírito saber que ele percorreu 12 quilômetros? Não tem. Então, pra gente, se a gente comparando assim da nossa realidade, seria o equivalente a você sair andando 12 quilômetros e depois ir de avião, sentado, jogando no celular ou no computador, assistindo filme. Você teria essa noção que percorreu esses 12 quilômetros ou não? Porque um voo daqui para Recife é de 40 minutos. E indo de carro você leva de 5 a 6 horas. Então, a questão justamente é de como você vai, o que você vai levando. Se você vai só o espírito, se você não tem mais essa barreira perispiritual, essa barreira material, então o deslocamento ele se dá de maneira mais fácil. Questão 89A. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Resposta. Quando o pensamento está em algum lugar, a alma está também, uma vez que é a alma que pensa. O pensamento é um atributo da alma. Isso aí eu também já expliquei. Já, então tá bom. Próxima pergunta. Questão 90. O espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância, essa foi, né? Tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa, ou é subitamente transportado para o lugar onde quer ir? Resposta. Ocorrem ambas as coisas. O espírito pode muito bem, se o quiser, se dar conta da distância que percorre, mas essa distância pode também não ser sentida e até completamente despercebida. Isso depende da sua vontade, da sua natureza mais ou menos depurada, que foi aquilo que ele estava explicando mais anteriormente, né? Questão 91. A matéria oferece algum obstáculo aos espíritos? Resposta. Não. Eles penetram em tudo. O ar, a terra, as águas e até mesmo o fogo lhes são igualmente acessíveis. Que foi aquilo que eu disse antes, né? Do espírito ele ter a facilidade de atravessar as paredes que a gente não consegue. Né? Não dá. Explique. Sim, nessa parte ele está novamente se relatando a espíritos puros, que são espíritos que não detêm matéria. Porque segundo a física também, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, como é que o espírito consegue? Se o espírito é matéria, como é que ele consegue atravessar? Se vocês forem estudar um pouco de física e química, tem os estudos dos átomos que provam que a matéria ela não é 100% matéria. Que a matéria ela tem buracos vazios, certo? Por exemplo, se você jogar raios gama ou raio X até mesmo, pela uma barra de ouro,
alguns feixes vão conseguir atravessar e chegar ao outro lado. Então isso prova pra gente que a nossa matéria ela é um grande buraco, que tem espaços para se passar por ela. Por que os espíritos conseguem? É como se você pegasse uma peneira e fizesse um suco com fruta com casca e jogasse dentro. Os espíritos puros seriam o suco passando e nós seríamos as grandes cascas ficando na peneira. Teoricamente, a expressão mais lógica que eu consigo pensar é essa. Posso fazer um... Diga lá. Em relação a essa passagem que você falou, a física quântica já diz que a matéria tem dois comportamentos. Quando ela é analisada no vácuo, ela pode se comportar como matéria ou como onda. Exato. Inclusive que o observador é capaz de interferir na posição dela, no vácuo. Então acho que a física quântica já está um pouco mais à frente desse. Com certeza. É porque eu não quis discorrer sobre isso, mas já que você perguntou, eu vou falar um pouco. Na física quântica, é porque assim, tem uma teoria que ela prova, né, pela teoria, que tudo é onda, certo? Se a matéria ela é energia, e energia ela é uma forma de onda. Por exemplo, a luz ela tem energia, ela tem calor, ela tem partículas, então a luz ela tem matéria. Então se a luz tem matéria, a luz ela também é uma onda. Então, tipo, tudo é onda. A Terra é uma onda, nós somos onda. Determina o movimento dos elétrons, né? É, a justamente. coisa mais profunda. Pode pular aí, vamos pra frente. Não dá o nó do Senão vocês vão nosso ficar aqui conversando vários momentos e tá, eu não tô entendendo nada. Não dá. Questão 92. Os espíritos têm o dom da ubiquidade, ou, em outras palavras, o mesmo espírito pode se dividir ou estar em vários pontos ao mesmo tempo? Resposta: não pode haver divisão do mesmo espírito. Mas cada um é um centro que se irradia para diferentes lados, e é por isso que parece estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Vedes o Sol. É apenas um e, entretanto, irradia-se em todos os sentidos e leva seus raios para muito longe. Apesar disso, não se divide. Pronto, nesse ponto ele já está falando mais do que seria a onipresença. Porque o conceito de ubiquidade ele é basicamente onipresença, você estar em todos os cantos. Só que o que seria estar? Como eu falei na pergunta mais cedo, alguns espíritos eles já são tão evoluídos que eles abdicam da sua personalidade para se parecer com outro, parecer assim, entre várias aspas, com outros espíritos porque eles comungam do mesmo pensamento. Por exemplo, tem um espírito que ele é São Jorge, por exemplo, para alguns, certo? Justamente. Se a gente evocar algum aqui e ele vier em pessoa, né, em espírito no caso, se outra pessoa em outro canto evocá-lo na mesma hora, como é que ele estaria nos dois lugares? É bem simples. Seria outro espírito que comunga dos mesmos pensamentos e tem praticamente, por comungar dos mesmos pensamentos, a mesma personalidade. Então seria outro algum Beramar, mas porém com o mesmo pensamento, a mesma personalidade, a mesma energia e a mesma comunhão. Então é assim que a maioria dos espíritos se faz presente. Porém, os espíritos mais evoluídos, que são os espíritos puros, eles têm esse poder de ubiquidade, que é ubiquidade no caso, falei errado. E o que é? É como ele falou agora, eu não consegui pensar de uma forma mais clara, de ver o Sol. O Sol ele é único, mas ele consegue irradiar seus raios de luz para todos os cantos. Então é como se você conseguisse, por exemplo, eu estou aqui, mas lá na China eu consigo mandar meus pensamentos para lá, eu consigo mandar as minhas ordens. E as pessoas elas conseguiriam me entender, me ver, me sentir. Então isso é ubiquidade. Próximo? Acontece. Ai, gente. Capaz mais. 92A. Todos os espíritos se irradiam com o mesmo poder? Resposta: longe disso. Isso depende do grau de pureza de cada um. Foi o que tu acabou de responder. Então, vamos entrar agora no outro subcapítulo que fala sobre o... Ok. Pronto, eu coloquei aqui um breve resumo sobre tudo que a gente falou, certo? Que cada espírito é uma unidade indivisível, como vocês podem ver aí, como eu falei também. Nós somos seres únicos, certo? Mas esses seres únicos tem vários outros seres que comungam dos mesmos pensamentos e por isso tem praticamente as mesmas personalidades. Pensemos, se todos nós estamos rodeados de espíritos e os espíritos estão em todo quanto, se tem 7 bilhões de pessoas no mundo e ainda tem espaço, imagina quantos espíritos tem aqui. Será possível que não tem nenhum que pense igualmente a mim?
será possível que não tenha um espírito que tenha uma personalidade praticamente idêntica à minha? Eu acho bem difícil. Imagine você se tratando de um ponto que é a doutrina espírita, por exemplo, onde você tem que comungar no mesmo pensamento. Então você vai chegar num ponto que várias pessoas vão tender sempre a mesma personalidade. Então, por isso que fala que os espíritos eles são únicos, mas essa unidade se torna uma coletividade. Então o espírito pode ser várias pessoas. Oi, pode falar. Você está falando, né, dessa questão de, assim, no ponto de evolução, todo mundo vai galgar e chegar naquele ponto comum, mas isso não tira a individualidade, que é o que fica para trás, não é isso? Sim, sim, com certeza. Todos nós, foi o que eu falei, todos nós continuamos seres individuais. Porém, chegado num ponto que você pode abdicar da sua personalidade, por exemplo, eu gosto mais de morango, você gosta mais de amora. Qual a diferença que isso faz para uma pessoa que precisa de ajuda? Nenhuma. Então, se alguém clama por mim e você tem o mesmo pensamento que eu, qual a diferença de eu e você? Se nós dois vamos fazer o bem. É praticamente essa analogia. Vamos entrar agora, né, no subcapítulo, o perispírito. Então, vamos lá, questão 93. O espírito, propriamente dito, não tem nenhuma cobertura ou, como pretende alguns, é envolvido por alguma substância. O espírito é envolvido por uma substância vaporosa para nós, né, mas ainda bem grosseira para a gente mesmo, né? Eu troquei o verbo, gente, desculpa. Vou ler de novo. O espírito é envolvido por uma substância vaporosa para vós, porque a gente ainda é matéria muito condensada. Então, para a gente o espírito ainda é um vapor. Mas ainda bem grosseira para nós, né? É suficientemente vaporosa para poder se elevar na atmosfera e se transportar para onde quiser. Então, basicamente, ele fala nessa parte mais sobre a introdução de o que é o perispírito, certo? E o perispírito, ele é para o espírito o que o corpo é para o perispírito. É como se eu dissesse, eu só vivo nessa casa, eu não saio dela. Se eu sair dela, eu tendo a me desintegrar, como ele vai dizer mais lá na frente, vou chegar nesse ponto ainda. Então, se eu vivo nessa casa, então essa casa, para mim, é o que é o perispírito, é para o espírito. É como se fosse a casa do espírito. O espírito ele se manifesta através do perispírito, porque o espírito ele nada mais é do que a mente pensante. Ele é o princípio inteligente. Questão 94. De onde o espírito tira seu envoltório semimaterial? A resposta: do fluido universal de cada globo. É por isso que não é igual em todos os mundos. Ao passar de um mundo para o outro, o espírito muda de envoltório, como troca de roupa. Pronto, nesse ponto aqui a gente entra no embate, certo? Porque cientificamente os mundos eles evoluem, certo? As criaturas elas evoluem de acordo com as necessidades do mundo. E isso a doutrina espírita, ela, né? Como vocês podem ver, ela suporta, certo? O que é? Por exemplo, se eu vivo num mundo que não tem carbono, como é que eu faria esse corpo, sendo que ele é a base de carbono? Eu simplesmente não faria. Mas eu faria outro corpo, baseado no átomo lá que seja mais necessário e que esteja em maior abundância naquele planeta. Isso poderia mudar a forma humanoide que a gente conhece, mas não deixaria de ser um espírito, um perispírito, um ser humano, certo? Seria um ser que também tem conhecimento, também tem as suas noções e evoluiria exatamente como a gente, porém com a forma corpórea diferente. Então isso implica que o perispírito dele, para ele conseguir uma comunicação melhor, teria também que ser diferente. Questão 94A. Assim, quando os espíritos que habitam os mundos superiores vêm até nós, revestem-se de um perispírito mais grosseiro? Resposta: é preciso que se revistam da vossa matéria, como já dissemos. Nesse ponto ele fala aí, por exemplo, se o espírito ele não tem mais a necessidade de encarnar, certo? Como por exemplo os nossos mentores. Então ele não teria mais esse perispírito grosseiro, mas ao mesmo tempo ele vem aqui e se manifesta. Como é que ele faz para estar entre nós e acabar se manifestando até mesmo por meio da psicofonia, através de um médium? Ele consegue isso porque ele consegue moldar o seu perispírito. Então ele consegue pegar as energias dessa orbe que ele vai, moldar o seu perispírito para estar de acordo com a orbe e assim conseguir uma comunicação clara.
Questão 95, acho. O envoltório semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Resposta: sim, tem a forma que lhe convém. É assim que se apresenta, algumas vezes nos sonhos, ou quando estáis acordados, podendo tomar uma forma visível e até mesmo palpável. Pronto, quando ele fala até mesmo palpável, a gente entra no âmbito de como eu vou tocar numa coisa que até agora eles disseram que não é palpável, que você não pode tocar, certo? E na doutrina espírita, eles nos explicam mais na frente que existe uma coisa chamada ectoplasma. E o ectoplasma, ele é uma semimatéria, digamos assim, que ele pode ser moldado ao ponto de ser palpável, certo? Então o perispírito, ele tem essa habilidade de moldar o espírito, ou o espírito tem essa habilidade de moldar o perispírito, perdão, mas ele também teria essa habilidade de moldar o ectoplasma e assim gerar uma forma corpórea. Ele seria algo palpável, algo tangível. Como existem estudos, até mesmo feitos pelo William Crookes, que foi um estudioso britânico, que ele provou para a monarquia britânica que os espíritos eles existem através de estudos, no qual uma enfermeira, que eu esqueci o nome, Kate King, né? Ela ia lá na casa dele toda tarde para fazer esse estudo, no qual ele pesou, ele cortou vestes, pegou digitais, bateu fotos, e esse espírito ele se manifestava também através do ectoplasma. Então a gente pode aí ver que o ectoplasma ele é bem abrangente, que ele pode sim estar entre nós. Pronto, aí acabou. Pronto, aí tem mais algumas anotações, e eu queria que alguém lesse para mim, é só essa última 2 ali. Para que eu rolo. No livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz escreve: a princípio, seu perispírito ou corpo astral estava revestido com os eflúvios vitais que asseguram o equilíbrio entre a alma e o corpo da carne, conhecidos aqueles em seu conjunto como sendo duplo etéreo, formado por emanações neuropsíquicas que pertencem ao campo fisiológico e que por isso mesmo não conseguem maior afastamento da organização terrestre, destinados à desintegração, tanto quanto ocorre ao instrumento carnal por ocasião de morte renovadora. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o perispírito ele necessita da orbe que ele está para se manter na forma que ele está. Se eu sou esse perispírito que está moldado para a orbe terrestre e eu vou, por exemplo, para a orbe de Plutão, o meu perispírito ele teria que ser modificado. Então, nessa viagem que eu vou fazer, se eu pretendo realmente residir lá, eu teria que modificar o meu perispírito. E se eu não fizer, o meu perispírito ele vai se desintegrando até ele ser obrigado a fazer isso. Certo? E quando ele fala aqui, destinando-se à desintegração, é realmente isso. Se você não está na sua orbe, o seu perispírito ele não tem aquele, como eu consigo colocar, reposição de energias que só tem nessa orbe. Então ele tende à desintegração. Como uma chama, se você não botar o comburente, ela vai acabar se apagando. Então, pessoal, se vocês tiverem mais alguma dúvida... eu tenho dúvida quanto ao ectoplasma, porque eu já tinha lido que ectoplasma é a nossa energia. Uhum. E o que é que tem a ver, tipo, com o umbigo? Por exemplo, existem espíritos obsessores que eles sugam a nossa energia pelo umbigo. Tem alguma coisa a ver? Pronto, o conceito de energia, quando você falou aí, ele fica um pouco distante da energia ectoplástica, certo? Porque nós temos energia, a energia material, certo? Que ela é trazida para nós através do magnetismo animal, que ele pode ser considerado também através das nossas vibrações atômicas e subatômicas. Então você produz energia, você tem energia. Como eu falei, a matéria é energia condensada. E para você saber quanto de energia, assim, teoricamente, fisicamente você tem, é só você pegar a sua massa, que é o seu quilo, o seu peso, multiplicado por 10, que é a força da gravidade, basicamente, e multiplicar ela pelo quadrado da velocidade da luz no vácuo, que é 300 mil quilômetros por segundo. Entendi nada. Se eu pegar o meu peso, basicamente, de 80 quilos, eu tenho 240 trilhões de quilowatts, por exemplo. Isso é energia também. Então, quando você fala de energia ectoplástica, o ectoplasma é uma energia diferente, é uma energia diferenciada. Ele é um tipo de energia, certo? Que pode ser moldada. Por que a gente fala energia? Porque ele é um tipo de matéria. E matéria é energia. Então, se eu falo que ele é um tipo de energia, é a mesma coisa que eu estou falando que ele é um tipo de matéria. Só que ele é uma matéria que está no limiar
entre a matéria corpórea e a matéria perispiritual. Então ele está nesse meio termo, então ele consegue existir nos dois mundos, tanto no mundo perispiritual quanto no mundo carnal. Consegui responder mais ou menos ou não? Mais ou menos. Só tentar complementar, quando a gente fala de sugar energia, espíritos fazendo isso a gente consegue pesquisar pelo termo vampirismo. São eles que criam, no caso dos espíritos, o ectoplasma. Não, nesse caso não se trataria de ectoplasma, é a sua energia mesmo, é o seu fluido vital, né? A gente sabe que quando a gente vem encarnar, a gente recebe uma quantidade desse fluido vital que é suficiente para a nossa existência, né? E alguns espíritos ainda muito materializados, ainda muito ligados à Terra, muitas vezes passando por perturbações, precisam dessa energia, né? Ainda sentem necessidade dessa energia. E aí ele vai buscar nos encarnados essa energia, né? E aí nesse caso é um processo que a gente pode chamar que é um processo de sintonia, onde você, por alguma afinidade, está ligado a esses espíritos e eles se aproveitam dessa situação para extrair de nós essa energia que é esse fluido vital. Mas né? É pelo umbigo? Não. Não é Isso obrigatório aí, que seja pelo umbigo, pode ser pela cabeça, porque nós temos chakras também. Essa ligação, toda ligação se dá, em última instância, mente a mente, né? Então não há uma associação física, é pelo umbigo, é pelo nariz, é pelo ouvido, não existe, né? No caso do ectoplasma, que aí é uma outra coisa, que é uma pseudomatéria, como o Wilson falou, que a gente expele, todos nós temos, é que normalmente quando isso foi fotografado, isso se dá pelos nossos orifícios, sai pelo nariz, sai pela boca, sai pelo ouvido, né? Mas não tem relação isso com essa energia que se costuma dizer que suga-se da gente, né? Acho que talvez o que ela pode ter lido ou ter associado errado é que o umbigo ele é muito próximo do chakra basal, né, o genésico, que é onde tem a maior densidade energética, é por onde o espírito consegue captar as energias mais densas do sistema. Então, provavelmente, um espírito que não esteja numa sintonia tão boa tem afinidade por um tipo de energia dessa vibração, né, dessa qualidade. Então, por isso que talvez isso que você leu tenha associado ao umbigo, mas não tem nenhuma relação física, como o Filipão disse aí. Pronto, pessoal, alguém mais? Não? Pronto, Pois, pessoal, gente. então vou chamar o Robson para fazer a nossa prece, que ele fugiu do início, mas do final ele não foge não. Não, Robson, você tem, né? Obrigado, pessoal. Obrigada, Boa noite. gente. Boa noite. Boa noite. É porque a gente costuma sempre ter o Tito aqui, né? Nos sinais, mas ele tá aqui. Não! Assim. Mas seguindo a palestra, como você tem os pensamentos muito semelhantes aos dele, o comportamento, então você vai poder transmitir a sua mensagem. Faz a telepática com ele. Lívia, eu tenho que concordar, mas é bom ter jovens, né, aqui na frente para poder falar sobre algo um pouco difícil, mas que tenta nos trazer esclarecimento, né? Sobre o que Kardec escreveu. Solta o microfone, né? Pronto. Então, gente, eu vou fazer a prece final para encerrar esse momento. Eu tinha trazido até uma frase para ler no início, mas como a Júlia fez a prece inicial, passou despercebido. Então vamos pedir àquele que nos deu esse Espírito que nos criou, que ele possa estar não só conosco nesses instantes, mas permanecer como uma centelha viva dentro de nós, que nos passa a nos dar a força, a energia necessária para continuarmos aqui nessa jornada, nessa caminhada,
rumo à grande evolução, da qual todos estamos predestinados. Então é pedindo esse auxílio, mais uma vez a proteção, que a gente te agradece por estarmos mais uma vez unidos, juntos, neste grande aprendizado. Permanece com cada um de nós, hoje e sempre, e que assim seja.